Muito boa noite! Olha só, você que está chegando agora, mais um episódio do nosso podcast Tá Aqui, Tá em Casa. Olha só, eu quero desde começar aqui falando, né, dessa pessoa que é a nossa parceira, a Cris Biju. Olha só, tem parceiro que anuncia e tem parceiro que faz parte da nossa história. E é com muita alegria que apresentamos a nossa patrocinadora oficial, Cris Biju. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo para ficar ainda mais bonita e levar a sua autoestima? É na Cris Biju. Lá você encontra uma grande variedade de maquiagens, perfumes, produtos para cabelos, acessórios, bijuterias e muitas novidades. Sempre com qualidade, bom atendimento, preços que cabem no seu bolso. Se você gosta de estar sempre bem cuidada ou quer comprar um presente especial para quem ama, a Cris Biju é o lugar certo. Cada produto é escolhido com carinho para oferecer beleza, estilo e confiança aos seus clientes. Então não perca tempo. Faça uma visita à Cris Biju. Conheça todas as novidades e aproveite as ofertas especiais. Em nome de toda a equipe do Tá Aqui, Tá em Casa Podcast, o nosso muito obrigado a Cris Biju pela confiança e por acreditar no nosso trabalho. Cris Biju, mais do que uma loja, um lugar onde a sua beleza ganha destaque. Passe lá e confira, você vai se surpreender. A Cris Biju fica ali na Avenida Rio Branco, Sapé, PB, ao lado do IP Box 4 Irmãos. Passa lá, você vai se surpreender, viu? E olha só, meu pastor Donato, e hoje, quem é que está conosco? É isso aí, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, você que está agora nos assistindo no sofá da sua casa, você que está aí no seu carro, nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Tá Aqui, Tá em Casa, compartilha, segue e nos ajuda nessa luta. Hoje temos a honra, o prazer de estar conosco aqui, ele que é pastor, é radialista, é apresentador, foi vereador na cidade de Bahia por 4 mandatos, e é uma pessoa do coração enorme. Temos a honra de trazer hoje aqui para bater um papo bacana com a gente. Pastor Marivaldo, seja bem-vindo. Nos sentimos honrados de tê-lo aqui e tenho certeza que vamos aprender muito com o senhor. Eu que agradeço a Deus, meus queridos, amados irmãos. Eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor e desejar uma noite abençoada. Esse programa como esse enriquece, nos traz paz, conhecimento. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, a convite do nosso querido Léo, que é o apresentador, Léo, que é o diretor, e nosso querido Donato, pastor Donato, que nos fez esse convite, e de graça, de bom grado, eu aceitei. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, por esse empreendimento, por vocês estar aqui e estar em casa. É isso aí, meu pastor, glória a Deus, coisa boa. Meu pastor, vamos começar. Quem é o pastor Marivaldo por trás do microfone? Conte um pouco da sua história, pastor. Quem é o pastor Marivaldo? Bom, quem sou eu por trás do microfone, sem estar no programa Porta? Pai, casado com uma mulher há 46 anos, com uma só mulher, a irmã Mônica. 2 filhos no meu casamento, 4 netos. Eu acho que, resumindo, um dono de casa, 66 anos de idade, a Paraíba é pequena para mim, para correr, para fazer a obra de Deus, mas como por trás do microfone, eu vou ficar como dono de casa, como homem que trabalha para ver minha família bem. Pastor, a sua infância, como é que foi sua infância? De onde eram seus pais? O senhor realmente nasceu ali, é natural de Bahia? Qual a cidade que o pastor é, para a gente poder entender o começo da sua história? Muito boa a sua pergunta, Donato. Eu sou filho natural de Solânia. Olha aí. Eu nasci em Solânia, sou filho de uma segunda família. Meu pai era casado e constituiu outra família que foi com a minha mãe e teve com a minha mãe 9 filhos. Eu sou um deles. E fui criado ali em Solânia aos meus 14, 15 anos de idade. Eu vim para cá, para o Engenho, em São Paulo. Dirigi um Jeep. No caso, o senhor morou aqui no Engenho, São Paulo? Morei no Engenho, São Paulo, na minha infância. A infância e adolescência.
E aprendi até a fazer uma coisa que, se perguntar aos mais jovens, hoje ele não sabe, que é cambitar cana. Sabe o que é cambitar cana? Não sabe. Léo não sabe, você sabe? Eu sei. Você sabe o que é cambitar cana. Pastor Júnior, quero estar ali nos bastidores, Pastor Júnior Pereira, quero dar boas-vindas a você que vem me acompanhando. Então, eu aqui no Engenho São Paulo, eu tive que conhecer, eu perdi meu pai aos 14 anos de idade, em Solânia, e ficamos dois irmãos meus foram morar em São Paulo, e eu fiquei como chefe da família, o mais velho. Com a responsabilidade da família. Com a responsabilidade, nós ficamos entre 7 irmãos, tudo pequeno, e como a gente era filho de uma segunda família, rejeitado pela primeira, amaldiçoado pela primeira família, nunca a primeira família aceita a segunda. É verdade. Não é? E quem é filho de uma segunda família parece que é culpado de tudo. E o filho ele não tem culpa. Quem não tem nada a ver, na verdade, né? Que culpa teve Ismael, né? De ter sido antecipado a promessa que era para Isaac, e Ismael nasceu de Agar, que eu acredito que Agar também não teve culpa, não é? Foi dado para que tivesse um filho com Abraão. Então, nós não tivemos culpa em nascer de uma primeira, de uma segunda família, de uma mãe solteira. Eu não discrimino ninguém nisso aí, mas nós fomos discriminados e amaldiçoados. Mesmo o senhor sendo jovem, o senhor sentia essa discriminação por parte da outra família? Não, jovem não, porque eu era criança na época. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Então, quando eu vim para cá, para o Engenho em São Paulo, eu tive que conhecer João Pessoa. E eu tinha um tio em João Pessoa, que era Luiz do Parque, tinha sucata de automóveis. E eu ia falar nesse meu tio. E até que um dia eu fui dirigindo o Jeep, socorria as mulheres do Engenho, em São Paulo, para a maternidade em Santa Rita, e eu, como era pequenininho, era franzinozinho, então eu não dirigia na cidade, tinha medo de ser pego, de menor de idade. Mas teve um dia que eu fui até João Pessoa, soldar o estribo do Jeep. Estribo é aquele que você coloca o pé para subir. Sim. E quando nós chegamos lá, eu procurei saber quem era Luiz do Parque. E eu conheci o meu tio, tive uma felicidade de conhecer o meu tio, que saudosa memória já partiu. E quando eu conheci ele, eu contei a história do meu pai, quem eu era, de família. Ele disse, meu filho, venha para cá. Venha-se embora para cá, que de fome você não morre, não. Então, fui trabalhar com meu tio, na sucata. Isso aos 15 anos. Meu. Isso aos 15 anos. E meu tio era um homem bem-sucedido. Tinha sucata e construía. Mas aí ele me botou para dormir lá, para ficar na casa dele. Eu saí daqui do Engenho, e fui morar na capital. Veja que salto. Só que lá na capital, é interessante essa pergunta, Júnior, que muita gente não sabe. Júnior, eu falando de Júnior, eu conheço um pastor que parece você, pastor Júnior, viu, Donato? E Júnior está ali também, né? Então, o interessante é que eu fui morar com meu tio e trabalhar com meu tio, e ele me dava o dinheiro para mandar para minha mãe fazer a feira em Solânia. Eu mandava pela Guarabirense. E quando foi um dia, eu vi uma discussão do meu tio com a marido com a esposa dele. Eu vi uma discussão que era por minha causa, essa discussão. E eu fiquei muito triste, porque o meu tio tinha bebido e discutiu com ela disse que eu estava ocupando o lugar do filho dela e tal. Gerou um certo ciúme dela, da parte dela. Ciúme, né? Tio é tio, né? E tia é tia. Tio é como pai e tia é como mãe. E eu disse ao meu tio, se o senhor quiser que eu durma em outro lugar, eu vou dormir, até dentro de um carro lá na escada. Mas que não gere nenhuma discórdia entre o senhor. Eu disse, não, meu filho, quem manda aqui sou eu, não sei o quê. Mas eu insisti tanto que ele veio em Bahia e comprou uma rede, uma lamparina. Tinha uma mercearia lá no São Bento. Ele comprou e eu fui dormir numa barraca de tábua, onde é a rodoviária hoje. Rapaz. E eu dormi ali naquela barraca por muito tempo, na minha idade. Eu sofri demais porque era adolescente e eu tinha muito medo. Porque o comércio do dia funcionava, mas a noite era um deserto. Nessa época, pastor, teve alguma coisa que impactou, que ficou guardado na sua memória? Isso aqui foi muito impactante. Eu vou partir daqui e não vai sair da minha memória. Aconteceu. O que foi? Aconteceu isso. Você sabe a minha história? Alguém te contou? Não.
eu comi em restaurante, e eu comi uma comida e me fez muito mal. Então eu passei muito mal lá na sucata, lá dentro dessa barraca de tábua. Era cheia de motor, de caixa de marcha, de semi-eixos. Só tinha um corredorzinho assim, eu amarrava a rede e não tinha energia. Não tinha energia, então eu levava uma surra. Todo dia eu levava uma surra de muriçoca. Minha mãe mandava para mim, Donato, Léo, mandava para mim um lençolzinho daquele de pano de saco, bem branquinho, já colocava anil. Quem está me assistindo sabe o que é anil. Hoje ninguém usa mais anil, que estava na roupa bem limpinha. Só durava 2 dias ele limpo. Com 3 dias já estava vermelho, sangue. Mas eu passei um tempo, mas o que impactou, que eu achava que eu ia morrer, eu acho que a pergunta era essa. A pergunta foi mais dentro disso aí. Eu digo, vou morrer hoje. Não tinha ninguém. Era um esquisito. Tinha na Maciel Pinheiro movimento de mulheres solteiras, né, que fazia vida. Então tinha aquele momento nos bares. Mas do lado de cá, na Gamileira, que é desembargador Trindade, não tinha movimento nenhum. Era um deserto de verdade. Para um adolescente de 15 anos de idade, ficar no lugar daquele sol já era perigoso. E o que é que acontece? Acontece é que, estou falando para cobrir ali, glória a Deus, o que é que acontece? E eu comi uma comida e essa comida me fez o mal. E eu comecei a me acabar de dores, muitas dores, e eu rolava na rede. Eu digo, não vou morrer aqui dentro, vou morrer do lado de fora. E quando eu abri a porta da sucata, da barraca, uma porta grande, e eu abri ela, aí quem vai estacionando o carro, isso uma meia-noite mais ou menos, era o meu tio. Eita, Jesus. Deus já cuidava de mim naquela época. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. É quando eu saí para morrer, para alguém ver eu morrendo de dor, rolando assim de dores. Quando eu abro, o que eu vejo é um carro e vem encostando, era justamente o meu tio. Ele nunca foi de noite ali, mas meu tio gostava de farrar, de curtir a vida. Ele curtindo com os amigos, ele foi lá na frente da sucata. E sei eu hoje que foi Deus que enviou ele ali. Foi Deus que eu sei hoje. Na época eu achei uma coincidência. E ele chega e eu estava rolando de dor, ele me botou dentro do carro, me levou ponto sem ré, e lá ele mandou aplicar uma injeção, e foi quando eu voltei para casa. E outra vez foi quando eu estava dentro, lá dentro eu acendi uma vela, mas eu apagava logo, que era para ninguém ver que eu estava dentro. Ninguém sabia que tinha ninguém lá dentro. Eu tinha medo, né? E não tinha segurança. Foi justamente quando alguém se escora na porta, um casal se escora na porta. Imagina, né? E começou a balançar a porta. E eu achava que eles iam arrombar. E eu perdi a voz. Eu digo, eu vou entrar. Mas aí eles se ralaram por lá e abandonaram e foram embora. Isso ali ficou muito marcante na minha vida. Isso ficou como algo que eu valorizo muito na minha vida, hoje. E esse meu tio, depois eu conheci minha esposa em Bahia. Aí é outra história, já começa Deus trabalhando. Casei com a irmã Mônica, trabalhei no ramo de autopeças, quando o Valdir Autopeças, lavava carro lá, trabalhava na sucata do meu tio, mas nas minhas folgas eu lavava carro dos lojistas, dono de loja de peças, que era para juntar um dinheirinho, que eu tinha um sonho de ter uma mobilete. Eita, Jesus. E meu primo tinha uma mobilete, e o meu sonho era ir para Solânia de mobilete. Pense numa coragem, viu? A pessoa sair daqui de Bahia para Solânia de mobilete é um desejo, viu? Era um sonho de eu estar aqui. Exemplo, de sentar de frente de um birô. Eu tinha esse sonho. Eu ficava lá dentro da sucata, tinha um birô lá cheio de peças, e eu ficava lá sentado no tamborete, ensaiando como se eu estivesse de frente para um birô. Falando de sonho, pastor, qual era o seu sonho de criança, de profissão? Cada criança tem um sonho. Qual era o seu quando era criança? Eu era ser o que meu pai era. O filho segue o pai. Meu pai era caminhoneiro, caminhão feirante. Era um sonho do meu pai. E eu era tido como caixa de marcha. Meu pai dirigiu o caminhão e eu estava aqui nas pernas dele. Aqui era um sonho de criança até então. Eu nunca sonhei assim coisas grandes
Donato, porque eu estava vivendo aquele mundo, e era um mundo de maldição nas nossas vidas. Entende? Eram 9 irmãos e 7 ali comendo de sobras de. Eu ia trabalhar num bar, lavando copo, limpar o bar, e sobrava comida, eu levava para casa. Passei muito tempo desejando, quase que eu respondi um sonho de quero comer um pedaço de queijo. Meu Deus, eu tinha um sonho para comer um pedaço de queijo. E umas vezes, eu sempre conto isso no programa Porta, que eu me lembro que eu passava 1 hora, 2 horas na porta de uma padaria. Você perguntar para quê? Claro que era para comer um pão. E o camarada sabia que eu estava ali para pedir um pão. Só que naquela época o pessoal pegava o pão, para comprar mais barato, levava uma sacolinha branca. E botava o pão, pegava mais um pão a mais, 2 que era mais barato. E o pão cheira, você sabe, o pão cheira, o pão bem assado. Principalmente quando está assando, fica aquele cheiro. E você estando com fome, ele cheira mais. Então o pessoal passava com a sacola pertinho de mim e aquilo ali dava vontade, dava o goto. Meu Jesus. Até então, que no final de tudo, já bem 2 horas em pé, aí ele ia lá num balaio grande, e pegava um pão de 2, 3 dias. Chama pão dormido, chamava marroque. E esse pão duro, quando eu dava uma dentada no pão, ele esfarelava. Farelo. Mas o sonho, eu não tinha assim um sonho, eu tinha um sonho de seguir meu pai. E era tudo quanto eu sonho, eu queria ser, todo filho quer ser igual ao pai. E o pai, se tem alguém que ele quer que seja melhor do que ele, é o filho, não é? É verdade. Você que é pai, nunca quer que um homem seja melhor do que você, a não ser seu próprio filho ser melhor do que você. Então eu tenho um filho, que para mim eu desejo tudo melhor do que eu na vida dele. Mas sonho mesmo não. Depois que eu fui entendendo da minha vida e Deus foi colocando sonhos e realizando sonhos na minha vida. Do lixo, né? Quando Deus me tirou do lixo, depois a gente chega por aí. Realmente foi do lixo mesmo. Viu? Foi do lixo de verdade, né? Quando eu me casei, cheguei em Bahia, eu fui trabalhar taxista, eu trabalhava de dia e de noite, estava como táxi. De dia e de noite, táxi. E chegou o tempo quando eu me casei, eu digo, eu preciso de um emprego. Porque minha esposa estava gestante, e eu precisava de um emprego, porque naquela época, uma criança nascer sem ter um amparo era difícil. Aí tinha o Hospital São Domingos em Bahia, e tinha que ter o INSS. Eu digo, vou arrumar um emprego. Foi quando eu pedi um emprego, e esse emprego, o prefeito, saudosa memória na cidade de Bahia, o prefeito Pedro Juvencio da Silva, a gente é acostumado a falar de pastor todo dia. Ele disse, tem um emprego, mas tem no lixo. Rapaz. Aí eu disse, rapaz, no lixo, mas eu não pensei 2 vezes. Eu disse, eu quero. E eu fui trabalhar num tratorzinho 400 da Grale, com 6 meninos. 6 pessoas, 2 de um lado, 2 do outro e 2 varrendo na frente. Foi no tempo que a cidade de Bahia era limpa. Então, eu no tratorzinho, carroção, bem pequenininho. Eu era maior, eu tenho uma foto aqui, se dá para ver numa foto, não era maior do que o trator. E a turma ria de mim, mas eu fazia com tanto carinho aquilo ali. Trabalhava, o menino jogava mais lixo nas minhas costas do que dentro do carroção. Mas lá nesse lixo foi que Deus falou comigo. Olha aí. Pastor, desde cedo o senhor viu a mão de Deus cuidar do senhor. Desde o começo, Deus sempre cuidava do senhor. E como foi esse encontro com Deus, pastor? Boa. Sua pergunta é muito interessante, porque eu já ia entrando nela. E o senhor já pegou, já captou, né? Conheci Jesus, assim, é interessante que eu vou falar agora para você que está me assistindo, principalmente você que é cristão, você que é crente, já é crente, né? E quem não é também. Eu não queria ser crente evangélico, eu não queria, porque eu vivi num mundo pecaminoso, meu prazer era trair minha esposa, era beber, de um homem natural. Sim. Meu prazer era esse. Então, mas aí eu fui evangelizado por um irmão que só sabia o que era um ó, que ele tomava café numa xícara. E ele me evangelizou
me pedindo para me ajudar com 3 sacas de cimento para a reforma da igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Engenheiro de Carvalho, em Bahia. E eu disse que não, mas na hora eu digo, eu vou ajudar. Ele disse, olha, ajude, porque mito, ele quer dizer Milton. Mito é abençoado, meu filho. Ele ajuda muito a igreja e ele é dizimista. Eu não queria saber o que era dizimista, nunca sabia o que era, mas dizia que ele ajudava a igreja. Então, para ser abençoado, eu vou ajudar, ué. Em vez de dar 3 sacas de cimento, dei 5 sacas de cimento. E ele ficou me evangelizando. Ele disse, olha, Deus vai lhe abençoar. Eu mandava todo mês, eu comecei a ajudar. Está precisando de alguma coisa? Porque Deus, eu notei Deus me abençoando. Sentiu o desejo. E eu notei Deus me abençoando de verdade. E quando foi, um dia ele disse a mim assim, olha, Deus vai lhe abençoar muito. Agora, você tem que ser dizimista. Não, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Deus está lhe abençoando materialmente. Agora, a sua alma é que Jesus precisa de sua alma. Seja salva. Eu não quis essa conversa. Até aí estava tudo bem, mas partiu para aí fora. Só que chegou um ano que, daqueles Zé Sarnês, né, do plano cruzado, como taxista, às vezes é ruim para um e bom para outro, né? A crise, né? A crise foi ruim para uns agora da pandemia e bom para outros. Então eu ganhei dinheiro rodava, ganhei dinheiro de comprar outro carro. Já tinha comprado um carrinho para mim. E aconteceu depois que eu ganhei dinheiro, eu cheguei perto da minha mulher, eu morava em casa alugada. Morei em fundo de quintal, 10 quartinhos assim, e um banheiro só para 10 quartos. Imagina, tinha uma irmã que ela não gostava muito de mim. A gente fala irmã, né? Mas que a gente trata o nosso linguajar. Uma benção. Tinha uma benção lá que ela não gostava de mim, aí ela ia pro banheiro na hora que eu chegava do trabalho, rapaz, que era para tomar banho. Se eu chegasse com vontade de ir no banheiro, com necessidade, ela me matava na unha. Como a gente tinha naquele tempo, a gente tinha um bichinho em casa que a gente usava dentro de casa, né? Então, essa mulher, eu vivi esse tempo. Eu desejava comprar uma casa. Chamei minha esposa e disse para ela, olha, eu estou com dinheiro aí, ou eu compro outro carrinho velho, ou você corre atrás de uma casa. Ela correu atrás da casa. Quando ela encontrou a casa, era de quem? De uma crente. Olha aí. E essa crente, ela começou a me evangelizar. Ela estava saindo de lá porque vizinho era um bar. E o bar tinha festa, tinha tocador de viola, notador de viola, tinha tudo lá, seresta. E ela disse, eu vou vender. E queria vender de todo jeito. Aí era o propósito de Deus me alcançar. Deus é maravilhoso. Aí quando chegou lá, eu conversando com ela a respeito da casa, aí eu vi que ela era crente. Aí eu digo, a senhora trabalha aqui, eu sou aposentada e faço umas costuras e tal. A senhora ganha quanto? Ela disse, eu ganho 70 cruzado, ou era 7 cruzado, não me lembro na época, mas aí eu tiro 10%, que é da casa do Senhor, e dou meu dízimo. Eu disse, mas a senhora está nessa ainda? A senhora vai na casa do pastor que tem uma radiola 3 em 1. Vai na casa do pastor que tem um TV a cores, na época, né? E ele anda num Opala de 6 cilindros. Que era uma Hilux hoje, né? Que é uma Hilux. Aí ela disse, meu filho, não é bem assim não. Está escrito. Aí foi lá para a Bíblia, Malaquias 3, e começou. E eu digo, não, irmã, nessa escola aí eu fui expulso. Não faça isso não. A senhora ganha seu dinheirinho, vai dar para o pastor. Era a minha mente. Resultado. Depois disso, o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida. Aí foi falar, ela foi a menina, a jovem, lá me dá uma Bíblia de presente. Me dá uma Bíblia de presente. Essa mesma irmã que você comprou a casa? É a filha neta dela. Me dá uma Bíblia. Só que eu li a Bíblia todinha, pastor Júnior, mas não entendi nada. Porque eu não entendia, não tinha quem ensinasse. Entendes tu o que lê? Não, não entende, ninguém me ensina. Né? Foi o que aconteceu comigo. Mas aí, eu comecei a abençoar. Todo mês eu mandava aquela quantia, mas não sabia que era o dízimo. Eu não sabia que eu estava mandando o dízimo para a igreja. Eu mandava escondido. Escondido da minha esposa e escondido de todos os irmãos.
Aquela irmãzinha passava e eu dizia, irmã, a senhora vai para a igreja? Vou. Ela dizia, leve esse envelope aqui, entrega para o pastor. Só entrega a ele. Sim, senhor, para deixar. Entregava. Aí quando chegava, o que eu não entendia é que o pastor pegava o envelope, levantava a igreja e dizia, irmão, tem um rapaz aqui que todo mês ele manda o dízimo dele para a casa do Senhor. E ele não é crente. Vamos orar para Jesus salvar ele? Eita glória. Rapaz. O dízimo ele não salva, mas ele contribuiu para a minha salvação. Dízimo não salva. Você pode ser um dizimista sem ser crente. Se você não confessar Jesus, se arrepender dos seus pecados, você não terá a sua salvação. Agora o dízimo contribui. Primeiro, ele lhe abençoa, porque está escrito. Ninguém muda o que está escrito. Se você dizimar na casa do Senhor, você é próspero. Não tem como não ser. É repreendido, devorador, cortador, destruidor. Porque está escrito. Fazei prova de mim. Então, daí foi quando nasceu, né? Agora Deus começou a trabalhar, porque tinha oração sobre a minha vida. Toda vez que eu mandava, eu não sabia, que se eu soubesse, eu não dava mais. Não, sabe? Orando para mim ser crente. E eu sendo abençoado, pastor Donato, meu irmão Léo, sendo abençoado. Deus, eu comprei um carro, troquei de carro, e lá vai me abençoando. Só que eu sem ser crente, achando bom, fazendo tudo que o mundo me oferecia, mas sem ser crente. Não queria. Quando foi um dia, eu estava no lixão, isso bem atrás, descarregando o trator, e vi uma moreninha da cor dessa Bíblia, bem moreninha, pele bem escurinha. Ela veio com um catador, um ganchinho de catar lixo. Ela chegou perto de mim, eu estava justamente partindo pão. Era 5 pão para um, que a gente pegava na padaria, né? 5 para outro, e eu ficava com a maior parte. E a irmã vinha se aproximando, eu digo, apressa logo que vem outra aí. E ela chegou perto de mim assim, da distância, daqui para onde está Léo, e disse, homem! Meu Deus. Aleluia. Vou te tirar do lixo e vou te sentar em cadeira de príncipe. Glória. Aí eu só disse isso e mais nada. Eu olhei para ela e julguei. Que a gente tem mania de julgar as pessoas pela aparência. É verdade. E eu julguei, eu digo, essa mulher nem parece com o prefeito. Como é eu trabalhando no lixo? Como é que ela quer me tirar daqui? Se ela tivesse a cor do prefeito, ela devia ser parente. Né? Parente do prefeito. Mas não é, julguei. No outro dia, 2 dias depois, lá vem a irmãzinha de novo. E eu já tinha descarregado, já ia subindo no trator para sair. Quando ela levou, trouxe o dedão assim e levantou mais perto e me disse, homem, vou te tirar do lixo, vou te colocar sentado em cadeira de príncipe e vou te colocar em um lugar que tu, em frações de segundo, essa mulher era analfabeta, irmão. Rapaz. Tu falarás e milhares ouvirão a minha palavra. Eu disse, essa mulher enlouqueceu. Coisa grande. Não entendi até aí, irmão. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende, não compreende o espiritual. Mas o espiritual, ele discerne o que não é espiritual. Bom, passou-se. E foi justamente o que Deus fez na minha vida. Deus fez com que o prefeito me chamasse para tirar do lixo, me botou sentado numa ambulância 85, nova ambulância. Eu saí do lixo. Você sai do lixo para trabalhar num carro novo, irmão, isso é um salto alto muito grande. Uma evolução grande, viu? Mas não era tudo. Não era o que Deus tinha falado. Eu comecei a trabalhar no tratorzinho. E na terceira vez, quando essa mulher falou, na ambulância, continuei falando, trabalhando na ambulância, a última vez que ela falou comigo, ela disse, aí ela repetiu, vou colocar você sentado em cadeira de príncipe, que é onde eu estou hoje aqui. Eu vou te colocar no lugar aonde muitos ouvirão a tua palavra, a minha palavra, ela falando, que era Deus falando pela boca dela, em fração de segundo. E vou te colocar no meio dos doutores. Só não disse onde era. No meio dos doutores. Glória. E foi justamente quando, em 96, Deus me levou
a Câmara Municipal de Bahia e eu passei 3 mandatos lá. O senhor já tinha se convertido antes de ser Eu me converti vereador. 3 meses antes. O perigo foi aí. Porque todo mundo dizia o seguinte: esse aí agora aceitou Jesus para enganar os crentes e ganhar a eleição. Então, eu continuei, aceitei Jesus, passei 3 meses, veio a eleição, e durante a eleição, Léo, Deus me deu vitória. E foi uma confusão muito grande. Para mim, imagina para o povo. Gari, motorista de ambulância, e ganhar para vereador, como é que pode isso? Aí eu tinha que agora assimilar, controlar a situação de cristão e de político. Ser um cristão e ser um político. Aí foi onde eu me disponibilizei em buscar a Deus e Deus me usar os frutos do Espírito. Eu digo, olha, eu dei a mão, levantei minha mão, confessei Jesus como meu Salvador, dia 29 de agosto de 96, vai fazer 30 anos agora para o mês, se Deus permitir, mas eu quero sinais de Deus na minha vida. Uma coisa eu fiz, eu quero que Deus faça na minha vida. Você entendeu, né? E levantar a mão é fácil. Permanecer é difícil. E eu quero que Deus me dê sinais que eu estou na política, mas não sou corrupto, não sou nada que muita politicagem fala, né? É a cara da politicagem. A política não é do cão, não. Não é esse negócio. A política é do satanás. Não, irmão. É sempre mal vista, né, pastor? Mal vista, não é a Se política. se a gente não tivesse pessoas hoje cristão no meio da política, acho que nem esse espaço a gente estava aqui hoje podendo falar Sim, do amor mas de Jesus. Então eu pedi a Deus e Deus começou a me usar e em 90, aí Deus cumpriu de me sentar em cadeira de príncipe, porque eu aceitei Jesus em 96. 96 Deus me deu o poder de vereador. Depois Deus em 2000, Deus me deu abrir uma porta de um programa na rádio. Esse programa, que é o programa Porta, tem 26 anos agora. 26 anos. 26 pastor. anos de programa em várias emissoras, na 100.5, na 107, na PB FM, na Cultura de Guarabira, na Rede Fé em Campina Grande, numa rádio gospel em Goiânia, Pernambuco, em várias emissoras. E hoje nós estamos na CPAD. Pastor, quem conversa com o senhor ou acompanha o programa Porta, vê que o senhor tem uma comunicação muito boa, uma facilidade muito boa de se comunicar com as pessoas. O senhor já tinha essa facilidade antes ou foi aprimorando com o tempo? O exercício de vereador contribuiu para que o senhor aprimorasse mais essa comunicação com o povo? Bem da verdade, eu tinha muita vontade de me comunicar, mas eu era muito tímido. Timidez demais. A primeira vez que eu vesti uma roupa social foi num amigo secreto. E amigo secreto era uma mentira que eles colocaram lá, me deram aquela roupa, entendeu? Mas não era para mim aquele presente. Mas eu fiquei muito feliz. E eu tinha dificuldade de me comunicar porque eu me achava uma pessoa pequena, pobre, sem aparência, até hoje, né? Mas a graça cobre. Então eu me achava muito pequeno, era reduzido a mim. Então eu digo, eu nunca vou ser uma pessoa de comunicação. Eu tinha medo de microfone. Se me desse um microfone, me dava um choque. Até então, que através do Espírito Santo na minha vida, ele preencheu um desejo que tinha na minha alma, que era de sair do anonimato, dessa timidez, que é medo, não é, Léo? Você tem medo. Você não tem que temer. Você tem que enfrentar, você tem que buscar aquilo que você sonha, que você almeja, e o que é difícil, porque o fácil você já tem. Né? Então, quando eu conhecia Jesus, o Espírito Santo, ele me capacitou, ele me deu a graça de falar, me deu a graça. Eu queria muito pregar o Evangelho, era um sonho. Eu digo, ir para a câmara, eu tinha 15 minutos para falar. E eu aproveitava para falar coisas boas, entendeu? Sobre o nosso município. E com isso eu fui me desenvolvendo. Até então, que um dia, eu vou falar isso aqui que eu falei ainda agora, nos bastidores, tem tempo para isso? Então, eu conheci um pastor
em Brasília, eu peguei o mesmo voo que ele vinha e nós viemos dividindo no cadeiro, nós dois, sentando na poltrona, ele no outro, e esse pastor, um homem que morava nos Estados Unidos, de grande conhecimento, de Brasília para cá, é 2h30 de voo, depende muito, e parece que gastou 20 minutos. Esse camarada, sabe, tudo que ele falava, ele falou algo para mim que eu não esqueço até hoje, que é a comunhão com o Espírito Santo. Ele falou para mim que o Espírito Santo, ele quer se comunicar com a gente todos os dias. E quando Jesus foi, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. De jeito nenhum. Enviarei quem? O meu Espírito, o Consolador. Então quem está aqui no meio da gente? O Espírito Santo. Glória. Aí ele disse que se a igreja, o cristão, entendesse isso, ele se relacionava muito com o Espírito Santo. Porque é melhor você coçar essa orelha assim, ó, do que coçar assim. Então você não precisa dificultar se você tem o Espírito Santo bem pertinho de você. E eu criei assim uma intimidade com o Espírito Santo em buscar ele, para ele me ensinar, sabe, Léo? Ensinar tudo, a ler, a falar, a me comportar. E o Espírito Santo, ele é apto nisso aí. Tudo que você pede a ele de bom, ele te ensina. Você não sabe, ele te ensina. Se você não tem um professor, convida ele. Ele é essencial, é tudo. Eu comecei a ter essa intimidade com o Espírito Santo, pedindo a ele: Espírito Santo, eu vou pregar hoje, mas eu quero uma palavra. Então lê. Se tu quer pregar, lê, porque esse negócio de dizer assim, o Espírito Santo me lembra na hora, ele vai lembrar o que você já sabe. Outro dia que eu vim aqui, não preciso do Donato. Eu já sei onde é. Não é verdade? Porque eu já vim, então vou lembrar do ambiente, vou lembrar do local, vou lembrar do título do programa, do Léo, vou lembrar de todo mundo, porque eu já vivi esse momento. Então eu comecei a ler e buscar, orar, e o Espírito Santo me deu a graça. É um dom, é um dom. A forma de comunicar é um dom, a comunicação. Tá? Tem gente que fala muito bonito, mas não é bom na comunicação, de atrair as pessoas, de prender você onde você está aí, não é? Querendo saber o final dessa entrevista, desse bate-papo. Então você vai ter que ficar, você vai ver coisa aí que você vai ficar chocado. Você vai dormir pensando: meu Deus, não sabia que Deus poderia fazer o que fez na vida do pastor Marival. Pastor, o senhor tirou 3 mandatos, né? Esse de vereador. Durante esses 3 mandatos, o senhor consegue citar alguma coisa que o senhor disse: eu fiz isso aqui, foi marcante e foi algo que eu tenho orgulho até hoje de ter feito como vereador? Boa, querido. Esses 3 mandatos, eu queria logo lhe dizer que eu nunca ganhei nenhum. Meu primeiro mandato, eu obtive 483 votos, 483 votos. Eu fui o 10º nas votadas, fui o 8º. Eram 17. Eu fui eleito. No segundo mandato, eu obtive o dobro da votação, para 835. Dobrou a votação. E o terceiro mandato foi 1.166. Aumentou mais uns 431. Aí você pode me perguntar, você que é político, que pensa em entrar na política, se for cristão, não desista, vá. Eu não vou dizer assim, se você for cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, está pensando em entrar na política e as pessoas estão dizendo: não vai porque você vai se corromper, não vai porque você vai pecar, vai se prostituir. Falaram isso muito para mim quando eu me candidatei ao Espírito Santo. Viu? Pois é, isso é pessoas que não têm visão. Eu acho melhor ter um homem de Deus na política, uma mulher de Deus, do que uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Se um justo governa, a cidade prospera, o país prospera. Então, eu fui do tempo, Léo, que muitos irmãos chegavam para mim: irmão, eu não vou votar no senhor, não. Eu disse: mas por que você vai votar em mim? Sabe de alguma coisa? Sincero. Ela disse: não, porque se eu votar no senhor, eu vou contribuir se o senhor pecar, se o senhor se corromper, entendeu? O senhor é um homem de Deus. Que é isso, irmão? Não pensa nisso, pelo amor de Deus. Mas Deus me deu a graça de, durante os 3 mandatos, e mais 2 do meu filho, né? Um que ele teve mais votos do que eu quando eu deixei, não perdi a eleição, deixei sem perder. Meu filho entrou, ganhou, e o outro ele ficou na suplência, assumiu, sem ganhar nenhum. A pessoa disse: como é que o senhor não ganhou? Porque foi Deus que me deu.
Até hoje você me pergunta, Léo, pastor Marivaldo, qual a estratégia para ganhar política? Eu digo para os pés de Jesus, falar a verdade e cumprir com o que fala. Não prometa que você não pode fazer. Nunca prometi nada a ninguém. Eu tive uma pessoa que eu vou chegar no final da sua pergunta, eu cheguei na casa de uma pessoa que ela disse assim, olha, todos já foram, muitos candidatos vieram aqui no meu primeiro mandato, rapaz, eu inocente. Não é evangélica, pastor, essa pessoa? Não é evangélica, não era. Aí ela disse assim, você sabe da minha história, meu? Quem te contou? Ele deu um estudado, viu, pastor? Ele não sabe da minha história. Aí essa pessoa chegou assim e disse assim, olha, eu só vou voltar em quem me der a linha da minha casa, que está ali rachada, está quase caindo, aquela linha principal que segura todo o peso da casa. E eu disse, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia dar a linha dessa mulher, mas eu não tenho. Ela disse, nem me prometa, que se prometer é o caminho de todo mundo, mas se viu para mim, eu novo convertido, 2 meses, 3 meses de crente. Aí eu disse assim, tá certo, irmão, eu sei que eu não vou ter o voto da senhora, não. Mas também não vou lhe prometer. Se eu prometer, eu vou ficar lhe devendo. Se eu ganhar, eu vou ficar lhe devendo. Se eu perder, eu vou ficar lhe devendo. Não vou lhe prometer, não. Mas, e se a senhora poder dar o voto de mim, me dê um voto, eu preciso, que é uma oportunidade que eu estou tendo na minha vida, para fazer alguma coisa pela minha cidade, que é a cidade que me adotou. Passou-se. E quando eu ganhei, em janeiro eu recebi o primeiro salário, eu fui lá na casa dessa mulher. Aí eu cheguei lá e eu perguntei se ela tinha. Ela disse, olha, parabéns, bateu palma para mim, porque quando você ganha, todo mundo vota. Todo mundo aplaude. Todo mundo vota, né? Todo mundo votou. 1000 pessoas dizem que você votou, você teve 400 votos. Ela me abraçou e disse, olha, eu votei no senhor porque o senhor me comoveu com a sua sinceridade. O senhor falou coisa que nenhum político falou aqui. Vim aqui e o senhor me não prometeu. Mas eu não coloquei, nem eu preciso de colocar. Não preciso mais não. Eu digo, não, mas eu vim aqui justamente para isso, para dar a linha da senhora. Eu não preciso dar a linha, não, mas se o senhor quiser, a minha fossa está rachada, o senhor me dá a ajuda para mim fazer a fossa lá atrás, eu agradeço. Então, a sinceridade na política, ela tem muito valor para o cristão e não cristão. Eu nunca prometi nada a ninguém. Eu posso citar pessoas hoje em Bahia, que outro dia eu estava no jantar e tinha um rapaz que olhava para mim, baixava a cabeça, olhava para mim, baixava a cabeça. Aí eu fiquei preocupado. Aí ele disse, o senhor é o irmão Marivaldo, que era o popular ferrugem da política? Eu digo, sou eu. Ele disse, aí caiu em pranto, né? Chorou, aí ele começou a chorar, mas pai, minha mãe fala muito do senhor, ele já uns 30 e poucos anos, minha mãe fala muito do senhor e ela diz para mim, peraí que eu vou ligar para ela, ele vai, liga, né, e faz um vídeo chamada, mãe, esse homem aqui que a senhora fala, aí disse, ô pastor Marivaldo e tal, aí disse, meu filho, esse homem aí, não só você, mas seus irmãos, ele sanou a fome de vocês. Eu fiquei viúva e não tinha como, não tive pensão nem nada, e todo mês ele me dava minha cesta básica, me ajudava. Então quem já não era mais ele que chorava, e sim eu que chorava, e isso marcou minha vida. Eu tenho centenas de pessoas que contam esse testemunho em Bahia. Então, quanto é bom isso? A política com amor, sem ser troca. Eu fui primeiro suplente deputado empurrando um carro velho. Esse gasolina não tinha, a gente empurrava e né, fui votado aqui em Sapé, não é aqui mesmo local, né? Sapé. Fui votado aqui em Sapé, fui votado em várias cidades da Paraíba sem ir lá, porque as pessoas sabiam do meu histórico. Não estou dizendo que sou o melhor, que sou bom. Bom é o meu Deus, mas Deus me ensinou a fazer as coisas certas. A gente erra, porque somos miseráveis pecadores, pecamos todos os dias. Mas no final da sua pergunta, eu quero que você me traga a lembrança. Eu já falei tanta da coisa. Você lembra? O que mais marcou que o senhor fez como vereador nesses 3 mandatos? Como vereador, muito bem, tá vendo? Andar com jovem é bom por causa disso. A gente lembra das coisas. E hoje marcou muitas coisas que eu fiz. Eu tive alguns projetos em prol da população, redução de impostos, vários projetos para idosos. Porém, o que marcou muito na minha vida foi eu criar na Paraíba, e precisamente em Bahia, o Dia Municipal da Evangelização. Dia Municipal da Evangelização, que agora é 5 de agosto. 5 de agosto. Agora em Bahia.
E eu estive em Brasília, eu estive contando hoje no programa, quer dizer, hoje não, né? Dias atrás, juntamente com o meu querido Donato. Eu cheguei em Brasília, eu vi muitos movimentos de pessoas evangélicas num canto, no outro, chegavam no canto, aí era outro grupo de pessoas evangelizando, cantando, bandas evangélicas. E eu perguntei para a pessoa, disse, rapaz, que é que tem tanto crente aqui em Brasília? Ele disse, não, hoje é o dia da evangelização, dia do evangelho. Então, por isso o senhor está vendo, cada esquina, no aeroporto tinha gente, na rodoviária tinha gente, todo canto tinha gente pregando, outros cantando, evangelizando. E aquilo marcou. Eu fui, no tempo, o deputado era, posso citar o nome dele, que ele não é candidato agora, Domiciano Cabral. Fui para o gabinete dele e me informei lá que existia esse projeto mesmo. Aí eu trouxe esse projeto para ser Dia Municipal, o Dia do Evangelho. E eu criei esse projeto, nós apresentamos, foi aprovado por unanimidade, criando o Dia do Evangelho. Depois eu apresentei o projeto de um projeto de resolução, uma emenda, melhor dizendo, uma emenda para mudar a data, ficar 5 de agosto, porque é feriado em João Pessoa, na capital, e também em Bahia, se fosse feriado também, já que a cidade pegada uma com a outra. E acontece desse projeto, está lá até hoje, mas a gente vê com muita tristeza, eu falo isso, os líderes evangélicos não se unem para que façam uma evangelização. No dia, tome a cidade, Sapé, exemplo, cheguei aqui de Sítio Sapé, tinha 4 crentes ali cantando. Lá saindo da cidade, na saída da cidade, quem vai para Guarabira, também tinha uns crentes lá louvando. Então isso vai impactar. Alguém vai perguntar, por que tanto crente hoje? Por que tanto crente? É tomar a cidade evangelizando. Em Bahia, eu espero que a prefeita, como ela é evangélica, né? Ela que alguém esteja me assistindo, passa para ela aí, né, esse link aqui, tá? Para que ela faça, crie, né? Ela tantas festividades que faz aí, traz cantores de forró, de nomes, sertanejos, né? Para comemorar o padroeiro da cidade, e faz aquela festa e todo mundo gosta. Aqui em Sapé tem um dia do Evangelho. Tem. Aqui eu já vi alguns aqui, festa grande aí todo na praça. Todo ano tem. Não é verdade? E foi uma cópia que eu mandei, a cópia do meu projeto, e os vereadores, ou foi a prefeita na época que mandou para a Câmara, mas que era a prefeita, né? Então, essas leis que eu criei, mais marcante, uma foi essa e outra foi que antes de começar a sessão, Léo, antes de começar a sessão, a abertura dos trabalhos, se abrisse em nome de Jesus e que fosse lido uma passagem bíblica. E pode ser qualquer membro, qualquer vereador ou vereadora. Pode ir lá, ele usa a tribuna e faz uma leitura bíblica. Se for um cristão, até fala do que leu. E pode também orar e pedir a Deus que abençoe aqueles trabalhos. Isso é um projeto de resolução que hoje está na casa. Está lá até hoje. Para mim foi dos melhores, assim, com minha vida como cristão. Mas projetos que eu fiz em benefício da cidade, requerimentos, fiz vários, por isso que Deus me deu os 3 mandatos. Se o senhor recebesse um convite hoje para ser vereador, o senhor aceitaria, pastor? Olha, meu querido Donato, que pergunta, você está pegando pesado comigo. Tá vendo aí, pastor? Bem da verdade, eu já estou eleito, né? Assim, no que eu faço. A política, Léo, é troca de favores. Eu te dou, mas eu quero, tá? E eu aprendi de não fazer mais troca de favores. Fazer o bem sem olhar quem. Sempre eu fiz isso. Incrível que eu vou falar, você não vai acreditar. E acredita quem está falando com muita seriedade, diante de Deus. Eu nunca fui na casa de uma pessoa que eu fiz um favor, pedi um voto. Eu nunca dei um emprego, que eu dei poucos empregos. Hoje tem vereador que tem 100, 150 empregos. Eu tinha 2. Mas eu nunca fiz um favor, consegui um medicamento, consegui uma cirurgia, ajudei a pagar um colégio de uma criança para quando fosse na época da campanha eu bater na porta e pedir o voto daquela família. Eu me sentia... Sabe, eu não tinha coragem, a verdade é essa. E Deus usava essas pessoas. Eu comprei uma ambulância
Eu trabalhei na ambulância, em Bahia só tinha uma ambulância. Eu comprei uma ambulância no meu primeiro mandato. Então, eu pagava a um motorista, um irmão, eu conseguia pagar do combustível, ou então pedia a alguns empresários, me ajuda no combustível, que era para levar as pessoas para o hospital. Mas eu nunca fui na casa de uma pessoa. E uma vez eu cheguei numa casa e o camarada disse: eu não voto nenhum político, me esculambou e tal. Ele tinha bebido e a mãe dele disse: você não sabe com quem você está falando. Esse homem aí levou muito você para o hospital de madrugada. O senhor não vai ter somente o meu voto, mas até o dele o senhor vai ter, da minha família, você vai votar no senhor. Então, é isso. Os projetos mais marcantes na minha vida. Aí você fez a pergunta: pastor, e o senhor, se fosse convidado? Eu posso ser convidado. Se o governador atual, ou virá futuro, disser: pastor Marivaldo, o senhor quer ser candidato a vereador? Eu vou dizer para ele: o senhor aguarda a minha resposta com alguns dias? Se ele disser, aguardo. Aí eu vou conversar com Deus. Se Deus disser, me der um sinal que ele tem resposta. Ele diz: clamas, eu te darei resposta. Clama a mim, eu te responderei. Então, se Deus, Léo, falar comigo, me revelar, eu serei. Não vou recusar, dizer que não, porque hoje eu tenho uma experiência 3 vezes mais do que quando eu fui. Tá? Eu fui de 96 a 2004. Então, eu adquiri muita experiência com isso. Eu cresci espiritualmente. Eu tenho uma visão diferente hoje. Tá? Então, eu poderia ser, se Deus dissesse: vai, filho. Mas se Deus dissesse: eu já te elegi, eu quero ser aqui, fazendo o que você faz, eu ajudo as pessoas. Cadeira de roda. Tá? Eu estou falando porque eu não estou fazendo propaganda política, tá, gente? Quem estiver me assistindo, pelo amor de Deus, entendam isso. Não é cadeira de roda, quem escuta o meu programa, é cadeira de roda, é cestas básicas, cirurgias, fraldas. O que é necessário, pessoal, liga para o programa e eu faço apelo, e os meus ouvintes, pela credibilidade que Deus nos dá, eles cooperam. Então eu já faço bem, eu já ajudo as pessoas, que era o meu sonho, Léo, era ajudar as pessoas. Eu tinha um sonho até hoje de ajudar as pessoas. Eu me sinto bem quando eu faço bem. Glória a Deus. Eu sinto gozo quando eu ajudo uma pessoa. Ah, pastor, mas o senhor as pessoas te recompensam, são gratas? Eu não preciso de recompensa de homem. Eu preciso da graça. Glória a Deus. A graça de Deus. Isso aí nos basta. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu pastor, o senhor radialista, apresentador, também pastor. Como o senhor percebeu o seu chamado para o ministério pastoral? O Léo, vocês combinaram, né? Eu notei que eles combinaram. Eu faço essa, tu faz essa. Vamos estreitar o velhinho aí, vamos ver onde ele vai. Então, essa é boa, né? O ministério pastoral, né? Como cheguei? Quando eu aceitei Jesus, Léo, eu aceitei sem querer, bem da verdade. Foi através da palavra, e a palavra, a nossa fé, e a gente aceita Jesus Cristo através da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé vem por ouvir da palavra. E eu ouvi a palavra, eu não queria ser crente de jeito nenhum, eu queria ser abençoado. Mas não queria ser crente. Eu queria ser abençoado, não ser crente. Eu queria a bênção, mas não queria o abençoador. Até que eu aceitei a Jesus e eu tive promessa. Eu fui criado em rancho profético. Você sabe o que é rancho profético? Não, né? Não. Você também sabe? Não expliquei, que eu quero aprender. Muito bem. Rancho profético é na casa do irmão Léo. Porque lá Léo reúne com os irmãos para orar e para ouvir Deus falar. Hoje aí os pessoal chamam de cédula. Cédula, mais parecido, diferente, né? mais ou menos, por aí. Então a gente chamava na época rancho profético, como tinha Eliseu, né? Lugar de orar, de ensinar os profetas. E a gente tinha o nosso professor, e ele, quando a gente saía do culto, a gente corria para lá. Chegava lá, a gente dava as mãos, começava a orar, cantar hino. Daqui a um pouquinho Deus começava a falar com a gente. Então fui criado na base. Eu tive essa felicidade
de ser criado dentro do fogo, vamos dizer assim, sabe? Com pessoas experientes que me ensinaram que Deus falava. Eu disse que Deus fala com miserável pecador, Deus vai falar com ninguém, Deus vai descer. Não, Deus de Jesus descer aqui, matam de novo e manda na cruz de novo. E era a minha visão. Mas aí eu comecei a ser evangelizado e levado para um rancho profético. Eu agradeço ao Wilson, que é evangelista em Bahia, a Misael, meu professor de teologia, e também a outros homens de Deus, e um profeta por nome de Sebastião Basto, um homem de Deus que também foi muito usado por Deus para me ajudar, eu e minha família. Então eu recebi uma profecia. Na época o irmão olhou para mim e não falou línguas, porque, meu irmão, esse negócio de falar em línguas não quer dizer que é santidade, não. Nem espiritualidade, falar em língua. Falar em língua, Léo, só edifica quem assim mesmo fala. É um gozo que é meu. Mas hoje, se eu errar uma estrofe de um hino, eu coloco uma língua estranha. Não, os pastores é Carlos de Minas, esmerilho não. Pega a fila, viu? Então, o falar em línguas edifica quem fala, e é um sinal de que você foi batizado. E se alguém fala em língua, a igreja, que Deus quer falar com a igreja se cala. E Deus levanta alguém, um intérprete, para interpretar o que eu estou falando em língua. Então, isso não é espiritualidade, eu falar em língua. Mas eu ouvi e aprendi tudo isso. E um irmão olhou para mim, sem falar em língua, ele olhou para mim e disse assim: irmão, tu sabia que tu vai ser pastor? Eu disse: rapaz, mas logo pastor? Ele disse: o senhor vai ser pastor. Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar. Tudo que Deus usou esse irmão se cumpriu, Léo. Se cumpriu na minha vida. Não é que eu vou morrer amanhã, não, tá? Ele disse que quando chegar as promessas, ele só morre depois se cumpre as promessas. Ainda tem uma promessa ainda, viu, meu amigo? Aí ele disse: Deus vai te abençoar, vai te apresentar na Paraíba. E fora da Paraíba. Deus vai te apresentar. Tem uma coisa: Deus, tu vai ser pastor. Agora tu não vai ser pastor de igreja. Olha só. Eu digo que ser pastor não pode ser pastor de igreja. Não, você não vai ser pastor de igreja. Você vai ser um pastor de honra. Você vai ser honrado em todas as denominações. Olha aí. Deus da Assembleia de Deus. Nunca saí da Assembleia de Deus. Cortando seu raciocínio, pastor, me permita. É tanto que alguns anos atrás, eu lembro que eu fui lá onde o senhor faz o culto na sua casa. Sim. Lá em Bahia. E o pessoal, pastor, e o senhor de público, o senhor falou: rapaz, eu não sou pastor. É verdade. E desde anos atrás, o pessoal já lhe chamou de pastor Marivaldo, É senhor, acho que era diácono na época. Era diácono. E o povo já chamava de pastor. Então cumpriu que realmente Então era uma promessa, né? Até chegar a ser pastor, a pergunta do Léo foi Léo. Sim. É que eu tive essa promessa, eu nem era batizado no Espírito Santo. Mas Deus usou esse homem que se cumpriu tudo na íntegra, então faltava se cumprir pastor. Então eu recebi promessas de: olha, vem para cá que eu te consagro. Vem para cá que aqui eu te faço presidente da nossa convenção. Vem para cá, você tem um chamado, você conhece a Paraíba te escuta nos programas que você tem. Então vem para cá. E eu nunca fui. Recebi promessa: não, você quer vir para a CGADB? Me dá teus dados que eu levo lá para o pastor José Wellington, te mandar preparar a tua credencial e derramar o óleo da unção sobre a sua cabeça. Eu disse: contra a vontade do meu Deus, e forçado eu não quero. Suportei, esperei até que chegou o tempo. Quando chegou o tempo, eu fui consagrado, separado para o diaconato. Depois, 2, 3 anos depois, 4, 5 anos, fui separado para o presbitério. Já com o pastor Zé Carlos de Lima. O pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos de Lima. Depois, tudo ele, tá? E tudo ele. E depois de presbítero, sem querer, sem nem imaginar, ele pede para levar os documentos do meu filho, Magno, para o diaconato. Magno é o que estava no programa. É o presbítero, né? Ele é presbítero. Então, levei ele para diaconato. E quando menos espera, eu estou lá, feliz com o diaconato do meu filho, saiu o meu nome para evangelista. Aí depois de evangelista, passou isso nos 100 anos da Assembleia de Deus, teve uma festa. Depois, menos espera, eu digo, o pastor disse para mim, pastor Álvaro Cavalcante, eu quero mandar um abraço para todos, da diretoria da igreja. Ele disse assim: meu filho, você já entregou os documentos? Eu digo: não, que eu fui consagrado tem 2 anos, 3 anos. Ele disse: não, mas todos os evangelistas da capital estão entregando. Aí eu disse: está certo. Eu fiquei na minha, fui lá no pastor Zé Carlos, porque quem me separou para o diaconato foi Zé Carlos, para o evangelista
para presbitério, diácono, presbitério, evangelho, foi o pastor Zé Carlos. Então eu achava muito traído. Por exemplo, eu vim hoje aqui através de Donato. Amanhã eu posso vir sócio? Não, posso vir no nome do Donato, tá? Estou aqui por Donato e o Léo que me convidou. Mas eu passava por cima disso, não. Fui lá no pastor Zé Carlos e disse, pastor, o pastor Álvaro Cavalcante, ele me pediu para me entregar os documentos. Ele disse, o senhor não entregou ainda? Disse, com a sua permissão, sim. Entreguei isso aí, pastor. Estou pastor, mas é uma responsabilidade. Qual foi o ano da sua consagração, pastor? Foi recente. De pastor foi recente. Tem uns 4 anos. 4 anos, é. Então, de presbítero, de diácono, presbítero, porque eu fui pastor, eu fui como Davi. Eu fui ungido. Davi foi ungido criança, jovem. Mas ele só assumiu o reinado com o tempo. Então, eu já era pastor consagrado pelo povo, como você falou, pastor Marivaldo, até bênção apostólica eles mandavam eu dar, meu irmão, dá bênção apostólica, pastor. Eu disse, pelo amor de Deus, meu irmão, não posso não, entendeu? Bênção apostólica, celebrar casamento, essas coisas todas, o pessoal me convidava sem eu ser. Mas aí, de direito, né, aos 4 anos, o pastor, saí pastor, pela misericórdia de Deus, 4, 6 anos, eu acho que é mais ou menos isso. Como pastor, uma responsabilidade muito grande, assimilar essa parte, pastor, vida, família, né? Você não fala Marivaldo, entendeu? Não diz Marivaldo, não diz Léo, pastor Léo, coloca logo, todo mundo pode errar, menos o Léo, só porque é pastor. Todo mundo pode brincar, o Léo não pode mais. Então, estar pastor é uma responsabilidade. Estou diante de 2 jovens pastores aqui. Eu não sei, Léo, se é pastor, não, é só levita. Só levita, né? Só levita. E comunicador. Mas está um jovem pastor aí, Júnior, que não está na frente das câmeras, e nosso querido Donato, que é jovem pastor também, que é a responsabilidade, né? Pastor antigamente era só velho, era como médico. Lembra dos médicos que advogado tinha que ser cabelo branco e um óculosinho assim por cima do nariz? Esse era bom, era o advogado bom e o médico bom. Hoje nós vimos médico com 25 anos, 26 anos de idade. Pastores com 20, 25 anos de idade. Mas com responsabilidade. Tem muitos homens de Deus, jovem. E é que precisa porque renova a frota, não é? Mas é uma responsabilidade muito grande, meu amigo. Durante esse tempo, meu pastor, tem alguma experiência marcante assim que o senhor nunca esqueceu? Esse tempo pastor tem, assim, como cristão? Como cristão. Ah, como cristão tem várias. Eu posso citar algumas, né? Assim, de milagres de Deus de repente. Resposta de Deus, coisa incrível. Deus já me revelou coisas que espantam muita gente. Espanta até. Eu digo, meu Deus, se eu acertasse, eu tenho que pedir perdão a Deus, se o senhor não me revela acertar na loteria, me perdoa, Senhor, mais uma vez me perdoe. Porque Deus me revela e as coisas acontecem, né? Mas algumas coisas eu já cheguei a Deus dizer, ore que eu vou fazer agora. Uma pessoa com câncer, e Deus disse, ore, eu fiquei temeroso, mas aquilo dentro de mim, o Espírito Santo, sabe, ore, sabe aquela impulsão, era como se eu tivesse, e eu cheguei, eu vou orar agora e Jesus vai te curar. E eu colocar as minhas mãos assim e terminar de orar e eu não sei nenhum temor, nenhuma dúvida, porque Deus não vai mandar você orar com dúvida. É verdade. O mal da gente é que a gente ora sem fé. A gente ora, mas será que Deus? Será? Você ora, mas vai tomar um remédio. Você ora para ser curado, mas vai tomar um remédio que está lá guardadinho lá, dentro da bolsa. Então você tem que orar. Se orar sem fé, melhor que nem ore. Então já orei e Jesus já curou câncer assim. Já cheguei para orar por uma pessoa que estava em cima da cama aqui do sítio, aqui em Sapé, saindo daqui de Sapé. E a pessoa estava doente, eu entrei lá e disseram, pastor, o senhor tem que orar por essa pessoa, meu pai e tal. E quando eu entrei, Deus disse, não ore. Olha aí. Porque eu vou levar. Eu disse, Jesus, e agora? O pessoal me chamou para me orar. E eu fiquei, quando eu olhei, eu levantei minha vista assim, eu vi um rolo de cobra na comoeira da casa. Eu disse, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aquela ruma de gente, o velhinho mal há muito tempo, já não sei de idade. Eu disse, irmão, eu vou orar por todos vocês, tá? E se alguém tem que pedir perdão a ele, eu já estava despedindo o povo, né? Vocês peçam perdão ao seu pai. E ele também está falando, tá? Porque está na idade, eu comecei a dizer, ele está na idade, entende? E eu orei pela família. E com poucos tempos a filha dele ligou para mim e disse, meu pai partiu, pastor. Outra vez eu cheguei numa casa que a mulher, essa foi forte, irmão. Ela já tinha tido câncer, tinha estourado nela já,
em 5 locais, nas partes íntimas todas. E ela chegou para mim e disse, Deus me revelou que o senhor tem que orar pela minha irmã. Eu disse, não tem problema, a gente ora, achava que era só orar, então vamos lá. Eu fui lá no São Bento, em Bahia. Cheguei lá, ela estava numa cama de hospital, e eu entrei e comecei a falar, conversando, né? E ela só fazia, se mexer, avançava a cabeça. E eu disse, olha, irmão, eu vou orar, mas é necessário que a irmã, ela libera o perdão para alguém aqui. E seja esse alguém para que eu ore por ela. E ela disse assim, eu quero, é de Deus. Ela falou, é de Deus. Aí ela chamou a filha dela. Ela disse, minha filha, eu quero pedir perdão para você. Porque você jovem, eu queria que você casasse com um crente. E muitas das vezes eu prendi você e o seu marido. E contra a sua vontade, prendia de chave que era para vocês se relacionarem, que eu queria que você casasse com um crente. E eu sei que você nunca gostou disso. E eu quero te pedir perdão. Meu Jesus, coisa forte, rapaz. Forte isso. Outra, ela disse assim, olha, eu quero pedir perdão para o meu marido. E ela saiu contando os perdões que ela queria pedir. Saiu em tudinho. Quando chegou no último, ela disse, agora eu quero pedir perdão para você. Aqui que me convidou. Eu quero pedir para você, minha irmã. Você pensa que eu não fiquei com mágoa de você? Eu fiquei com muita mágoa. Quando você jogou minha roupa fora de casa. E disse que não queria eu na sua casa. Eu te amaldiçoei. Eu falei muitas coisas. E eu quero que você me perdoe. Aí chorava a mãe, chorava a filha, chorava a genro. E eu lá, eu digo, pronto, agora... Aí escuta só o que acontece. Aí pediu perdão à sogra. Ela morava na casa da sogra. Saiu pedindo perdão a todo mundo. Aí disse, agora eu estou sentindo bem. Eu não estou sentindo dores. Aí eu me lembrei que há quem diga que quando a pessoa está muito doente, que tem uma melhora, viaja. Eu digo, meu Deus, eu vou orar logo antes que ela morra. Ela disse, eu não sinto mais dores, eu estou me sentindo bem. Aí começaram o povo também a pedir perdão a ela, sabe? Os mesmos que pediram, ela me pediu, eu também quero te pedir perdão por isso. E foi muito tremendo isso. E eu orei. Eu digo, Senhor, eu oro para o Senhor curar, eu oro para o Senhor despedir ela. Aí eu orei, Senhor, faz a tua vontade. Se o Senhor quiser curar a tua filha, cura. O Senhor queima. Eu orei naquela oração. Eu fui-me embora, lá não queria saber o que acontece. Uns 6 meses, não sei mais para frente, eu encontrei com a irmã dela. Ela disse, pastor Marivaldo, senhor, ela disse, não, quero falar com o senhor. Eu disse, pronto. Vai contar que a irmã dela morreu. Meu Jesus. Não, eu estava para escutar o que me desse. E eu ia dizer, se ela dissesse isso, eu tinha carta na manga. Eu ia dizer, Deus me revelou. Eu ia dizer, mas Deus me revelou nada. Sabe o que aconteceu, Léo? E ela disse, minha irmã, pastor, depois daquele dia, daquela oração, a minha irmã foi curada. Glória a Deus. Ela voltou para o conjunto que ela cantava antes. Jesus curou ela, fez um milagre. Irmão, eu chorei na hora. Eu digo, eu sou um homem isso é forte, meu irmão. Um estado de que ela estava. É só Jesus mesmo, é a honra de Jesus. Eu sou um homem de pouca fé, que eu coloquei tudo. Mover desse, pastor. Mas foi a libertação. Um mover muito grande do Espírito Santo. É porque, Léo, existe, é um mover do Espírito Santo. Existe muitas pessoas que estão... Quando eu falo Léo, ele olha para mim, nada. É porque o Espírito Santo... Se eu sair daqui, Léo, e pegar teu cartão de crédito e ir para o shopping João Pessoa e usar teu cartão dizendo que eu sou você, e você descobrir, você faz o que comigo? Pode falar. Eu usei teu nome em vão, né? Eu dizendo que era você sem ser você. E você descobre que eu pratiquei isso usando o seu nome. Você descobre o que é que você faz comigo? O mínimo, Léo, que você poderia fazer comigo era abrir um processo contra mim. Agora, você que é pecador igual eu, igual somos pecadores, usamos o nome de Deus em vão, dizendo que é Deus sem ser Deus. Deus está falando sem ser Deus que está falando. Eu, Deus, te digo isso, estou falando sem ser Deus. Você acha que fica de graça para Deus isso? Tem recompensa.
vai chegar a conta. E muitas das vezes, o que eu vou falar aqui é muito forte. Mas não bote corte não, tá? Não recorte não, deixe espoar mesmo. Tem muitas pessoas em cima de uma cama, há anos, médico para lá, médico para cá, não descobre o problema, nem o diagnóstico. Deixa eu te falar, usou o nome de Deus. Não quero generalizar, tá? Não estou dizendo que são todos, mas muitos que se diziam profetas ou profetisas e que usavam o nome de Deus em vão, dizendo que era Deus sem ser Deus, quantas vidas foram enganadas, esperaram o cumprimento da promessa e nunca se cumpriram. Deus, ele é misericordioso. Eu sei que ele é misericordioso. Por isso que eu estou aqui, pela sua misericórdia. Mas não gosto, nem tenho prazer, e nunca farei usar o nome de Deus em vão. Dizer que é Deus, eu agora estou sentindo uma presença. Glória a Jesus. Eu estou sentindo uma presença de Deus. A gente saiu de um natural para um espiritual. Eu sinto um gozo aqui, desde o início também da verdade. Um ambiente gostoso, onde a gente já deu umas 2 ou 3 vezes vontade de eu disparar em línguas aqui. Dispara, fica à vontade. Não, mas, sabe, é um controle que a gente controla. Sim. Tá? Eu senti tanto gozo que deu vontade de eu falar em línguas aqui. Eu sinto um ambiente gostoso. Mas eu não posso dizer, Léo, Deus está mandando te dizer isso, sem ser Deus. E eu dizer, eu, Deus, te digo isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso tem um preço. Então eu conheço pessoas que têm que se arrependerem por causa disso. Esse assunto, alguns meses atrás, eu perdi um pastor amigo meu, cara jovem, assim que nem eu, acho que ele conheceu. Não vou citar o nome em respeito à família, tenho certeza que ele está no seio de Abraão. Que eu fui para o velório dele, a irmã dele falou: olha, pastor, muito crente mentiroso. Ele estava passando por um processo de doença muito complicado. Chegou alguns irmãos e falaram: olha, Deus vai te curar, isso é para a glória de Deus, tu vai ficar bom. Tá ali meu irmão no caixão. E eu fiquei só olhando. E realmente, muitas pessoas falando. Então, o espiritual da gente, eu digo que eu sou o profeta, Léo, da palavra. Porque quando eu abro isso aqui, e eu falo sobre isso aqui, Léo, não sou eu mais. Não sou eu que falo. Aqui é Deus falando. Quando você ora, você conversa com Deus. E quando você lê a palavra, Deus fala com você. Então, muitas das pessoas... hoje está assim, né? Eu não quero aqui citar, porque eu sei que é um programa totalmente diferente. A gente não sai 100% do espiritual, mas também não foge do espiritual, porque são apresentados por homens de Deus. Sim. Não é? E o ambiente é santo aqui. A gente sente um prazer, um gozo da presença de Deus aqui. Por isso que eu digo, quando você prega a palavra, que a palavra é quem vai salvar, curar, libertar. Não queira disparar numa língua aqui, nem você não está nem. Tem gente, sabe que eu vou contar uma história, até uma brincadeirinha aqui. Chegou uma irmã que tinha um jogral, e ela disse: irmão, eu tinha um ancião como eu, né? Assim, tinha uns 60, 70 anos, eu tenho 66, estou novo. Aí, pelo menos o espírito, né? Meu espírito é jovem. Aí a carcaça não, a carcaça está precisando de retoque, mas o interior é jovem. Ela disse assim: olha, irmão, o senhor vai fazer tal parte, jogral. Um de uma parte, outro fala outra. Já viu o jogral não? Mais ou menos como é que é, Léo? Cada um diz uma parte da Bíblia, né? Aí o irmão não foi para o ensaio, o senhor de idade. Aí ela chegou assim: mas irmão, o senhor não foi, o último dia do ensaio o senhor não foi, e amanhã é a apresentação. E como é que o senhor vai fazer? Não se preocupe não, irmã. O que eu não souber, eu completo com línguas estranhas. Mas não deixa vazio para eles. Eu disse, isso é uma brincadeira, gente. Dá pra gente sair não é? Então, é mais isso, meu querido Léo. A espiritualidade, os sinais que Deus deixou na vida. São vários, tá, querido? Milagre assim, de eu estar no canto e clamar por Deus e Deus chegar, usar pessoas. Ultimamente, Deus usou um vaso para mim. E disse para mim: eu não te quero tu pedindo nada a ninguém. Então nem tenha medo que eu não vou pedir não, viu? Porque eu cuido de você. Eu nunca te deixei faltar nada. E eu disse: meu Deus, que estreito isso aí, não é de Deus, não.
Eu disse que eu não vou pedir, e a gente pode pedir, né? Mas aí Deus usou outro irmão no monte, que eu sou monteiro, viu, gente? Vocês estão me assistindo aí, eu sou monteiro, eu subo o monte para orar, buscar a presença de Deus. Não para ver sinais de fogo, de folha acesa, eu não vou para ver isso, não. Eu vou para orar e buscar a presença de Deus, aí sim. O senhor já foi lá no Monte do Gurieno? Já fui. Eu vou do Matão e vou também em Mata Redonda. Então, o espiritual da gente... É você que cria essa situação. Como monteiro, eu vou para o monte para orar e buscar a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Me fugiu até o que eu ia falar e eu estou querendo encontrar, né? Mas eu ia falar do monte. Mas a gente emenda aqui, fazer que nem disse o irmão. Só não vou botar línguas estranhas. A gente continua no mesmo tema, não é? Então, o espiritual que a gente vive... É você se dedicar, sabe, Léo? Léo? Tem intimidade, né, pastor? Tem intimidade. Quando você prega essa palavra aqui, você sai da responsabilidade. Você, não, eu preguei, a palavra de Deus, ela tem direção, ela não volta? Vazia. Deixa vocês perguntar, vai que emenda a mesma coisa. Meu pastor, mudando aqui. Ainda tem uns 10 minutos, tem mais? Tem 15. Eita, olha aí, não pergunta, né? 1h15, Léo. Rapaz, passou rápido demais. Passa rápido. A entrevista hoje passou rápido demais, É né? verdade, é verdade. Só eu falo, né? É porque a entrevista do comunicador fica bem mais fácil, as coisas fluem mais rápido. É verdade. Não venha com essa, não. Vamos lá. Meu pastor, vamos fazer aqui respostas rápidas, que já que falta 15 minutos. Pode fazer, bem depois rápido, eu tenho uma pergunta bem bacana para o pastor. Faça aí, vai. Faça. Mas o senhor acompanha, o senhor é pessoa de comunicação, de rádio e TV, eu creio que o senhor também acompanha muitas redes sociais. Tá tendo uma moda aí agora na juventude? Um negócio... Você quer que eu faça aqui? Não faça isso, eu tá repreendido. Não, quer que eu faça aqui? Isso é um negócio. Tem um negócio, um tal não tem o que fazer. Diz que negócio... é para substituir a TV, o celular. O inimigo é uma Eu coisa, sei que o nome que estou dando é de Forma Áurea, onde se reúne muitos jovens, fazendo gestos sem princípio, bunda carnaça, levanta a mão, um troncho roxo. Pra gente não teve isso não na nossa infância. O senhor, como pastor, dê um recado para esses jovens que estão formando Áurea. Qual é o recado que o senhor daria para esses jovens que estão formando Áurea? Bem fácil a pergunta. Eu digo para os pais, a minha mensagem eu dou para você que é pai e que é mãe. Se você é cristão, ensina o teu filho no caminho, na palavra de Deus. Ensina ele. Ocupa teu filho na palavra de Deus. Esse negócio desse negócio que ele está falando aqui, áurea, sei lá. Forma áurea. Forma áurea. Irmão, forma uma aula. Forma uma aula, tá? No teu filho. Vai ler a palavra de Deus pro teu filho. Ensina a palavra. Ocupa o teu filho na palavra de Deus, no caminho. Porque ele vai ficar velho, ele vai lembrar. Isso era meu pai que falava. Isso era minha mãe que falava. Eu digo para você que é jovem também. Querido, se você não tem sonho, se você é um sonhador, uma criança, um adolescente, sonhe, coloque Deus nos seus sonhos. Coloque Deus. Não vai ser essas coisas de internet, nada contra, tá? Que eu tenho rede social também. Nada contra. Aquilo lá eu pulo do carro, quando o carro se bota sozinho, corro atrás dele, pego ele. Essas coisas assim de menino que eu tenho. Mas essas coisas de ocupar. Se alguém te oferece uma coisa, de prova porque só hoje, não vai nessa. Não queira isso. Você que é jovem, que é adolescente. Não, mas é só uma vez. Essa uma vez é que é o problema. Evita isso. Obedeça os seus pais. Seu pastor. Dê ouvido a ele, aos mais velhos. Eu estou aqui, 66 anos. O senhor está falando que o senhor já é um ancião. Muito bem, mas eu fui igual a você. Eu fui criança como você. Claro que era uma educação diferente. Eu fui criado no chicote. Minha mãe me batendo, me ensinando, andando 2 léguas, não sei se você sabe o que é légua, mas 12 quilômetros para ir para o colégio, a pé. Não sou igual hoje que a gente tem carro na porta de colégio, na esquina, a gente não quer ir, tem muita gente que não quer ir. Mas dê ouvido aos seus pais, seu professor, honre seu pai e sua mãe, você terá longos dias e anos de vida. Muitos jovens perdendo tempo com esse hobby, colocar como hobby de agora da juventude, se reunindo. É algo que não tem fundamento, é algo que não tem princípio, tem graça, é algo que não serve, e o pastor falou uma coisa muito importante. Uma parcela desse jovem que está ali, está sobre as costas dos pais. Às vezes a filha não sabe lavar um prato em casa, mas está lá, pinotando, formando hora, fazendo
Ou seja, tome cuidado, porque lá na frente você vai dizer por que eu não ensinei o meu filho ou ensinei a minha filha. O irmão Léo vai fazer um bate-bola bem legal com o senhor aqui, pastor, de perguntas. Esse negócio de bate-bola. Mas antes eu tenho outra pergunta aqui, irmão Léo. Vai afiando aí para fazer para ele. Tem 2 minutos, né, Léo? Não, Léo, são 2. Tem 11. Pastor, tem alguma coisa? Fazer 2 perguntas, você vai responder em seguida. Léo vem com as perguntas rápidas para o senhor. Primeira pergunta. Deixa eu ver logo. Ele sabia que viu um velho. Quando eu vou na sua casa, olha, um cafezinho. Se não tiver essa canequinha, aí ele vai lhe dar uma, aí você me convida. Eu vou fazer 2 perguntas, em seguida ela vem com um jogo rápido de perguntas com o senhor. Você não me falou que ia ter esse negócio, não. Tem alguma coisa, pastor Marivaldo, que o senhor se arrependeu durante toda a sua vida de não ter feito, faria diferente se voltasse no tempo? De não ter feito? Sim. O senhor diz, rapaz, se eu voltasse no tempo, eu faria. Eu faria. Era conhecer Jesus desde a minha infância. É isso aí. Se eu não tivesse feito com 36 anos, eu faria. Eu me arrependo de não ter conhecido Jesus com minha adolescência, como criança, como jovem. Segunda pergunta. Se o Marivaldo lá de 15 anos, aquele Marivaldo que estava lá, perto dos entulhos, perto daquelas ferramentas, tivesse frente a frente com o Marivaldo hoje de 65 anos, o que o Marivaldo de 15 falaria para o Marivaldo de 65 e o que o Marivaldo de 65 falaria para o Marivaldo de 15? Se eu fosse o de 15, eu dizia, tu é o cara. Tu é o cara. E eu dizendo para o de 15, não queira ser melhor do que eu. Pode ir, moleque. Glória a Deus. Um bate... uma respostas rápidas devagar, aqui, meu pastor. Devagar, vem devagar. Não, meu pastor. Aperta demais aqui, eu não venho mais, eu quero ver voltar mais. Respostas rápidas. Um versículo. 8:32, conhecereis a verdade. Um pregador. Marivaldo. Um livro além da Bíblia. O livro de Deus. Um sonho ainda não realizado. É pesado esse aí, mas eu espero governar minha cidade. Uma palavra que define sua vida. Humildade. Uma qualidade. Ser cristão. Um defeito que luta para vencer. Defeito, repete. Um defeito que o senhor luta para vencer. Alcançar o céu. Não defeito para lá, não é a resposta. Tem que me explicar de outra forma? Algum defeito que o senhor tem que eu digo, rapaz, eu queria não, vencer. Não larguei ainda isso aqui. É um defeito que o senhor considera como um defeito do senhor, né? Eu acho que tem, eu preciso. Um defeito é cada vez mais me santificar. É que eu preciso para vencer, ser mais santo cada dia. Tá certo ou não, pastor Júnior? Glória. Fala, Júnior, aí me ajuda. Isso aí eu fiquei. Mais ou menos, tá bom. Mais ou menos, tá bom. É lutar contra mim. É boa. Olha, vendo? Vamos convidar o pastor Júnior. Para quem você tem um assessor, depois chama o Júnior, tá? O Júnior tem um testemunho muito forte. Olha aí, pastor Júnior. Eu testemunho muito forte do pai dele, que ele visitou. Vou dar um corte aqui bem rapidinho. Ele entrou dentro da casa do pai dele, estava fechado há 2 dias, e ele viu o pai dele em cima de uma cama, ao berço, e ele levantou o pai, e o pai já não tinha mais vida. E ele conta hoje, tem 2 meses isso, e é muito forte. Convida ele, tá? Amém. Que com certeza vai dar muita audiência. Glória a Deus. Vamos lá. Um aprendizado que Deus lhe deu. Algo que o senhor aprendeu. Fazer o bem. Uma mensagem para os jovens. Essa eu vou me dirigir a você. Escute e obedeça os seus pais. Glória a Deus. Agora é um momento de reflexão, meu pastor. Eu queria que o senhor, olhando para aquela câmera ali, desse uma mensagem para uma pessoa que está enfrentando uma luta, pensando em desistir da vida, da família e da fé. Olhando para aquela câmera ali, que conselho o senhor daria para essa pessoa que está passando por isso agora? É forte, mas é muito boa essa mensagem. Em Jeremias capítulo 31 e o versículo 16 e o 17. Reprime a tua voz de choro. Enxuga as lágrimas do seu rosto, porque há galardão para o seu fim. Há galardão, quer dizer, há recompensa, e os teus filhos voltarão para o seu país. Enxuga as lágrimas, está dizendo, pare de chorar. Não chores mais.
não desista, porque ainda há esperança para o derradeiro fim. O que há de vir, virá e não tardará. A última palavra é de Deus. E Deus ainda não se pronunciou ao teu respeito. Aguarde, não perca a visão. Levante sua cabeça e vá em frente. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Agradecer a você que nos acompanhou até agora, pelo carinho da sua audiência. Nos ajude, vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Podcast, Tá Aqui, Tá em Casa Podcast lá no YouTube. Tá Aqui, Tá em Casa lá no Instagram. Segue lá a gente. Lá no TikTok, Tá Aqui, Tá em Casa. Porque tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje foi uma entrevista muito boa, prazerosa, proveitosa. Já quero agradecer ao pastor Marivaldo, mais uma vez, por nos dar a honra de estar aqui conosco. Foi muito gratificante tê-lo aqui. Nos sentimos felizes em ter a sua presença, em fazer esse programa para a gente. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Marivaldo, pela sua humildade, pelo seu coração, pela sua bondade e o prazer que realmente o Senhor tem de ajudar as pessoas que o procuram. Eu tenho certeza que Deus ele tem bênçãos maravilhosas. Quero deixar para o senhor fazer as suas considerações finais. O nosso amigo Leonardo, Léo, encerra o nosso Tá Aqui, Tá em Casa. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de Léo, apresentador, pela vida de Léo, na parte técnica, diretor. E eu estar aqui. Isso é um momento de muita alegria para mim, é um privilégio. Resumindo, quero agradecer a Deus pela sua vida, você ter me formulado este convite para contribuir de uma forma, de uma maneira ou de outra com este programa que vocês realizam, e que eu só tenho que agradecer de verdade a Deus. Amém. E eu quero dizer que a porta continua aberta. É só bater que ela abre. Oh, glória. Glória a Deus. Quero também agradecer a Deus, por o senhor ter atendido o nosso convite, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Foi uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. E você que está aí, próxima segunda-feira, tem mais um convidado, porque tá aqui, tá em casa. Olha só, Tchau. até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.